O propósito sem essência é uma causa morta. Eu quero me ater, porque eu tenho pouco tempo, quero que vocês abram a Bíblia em Salmos 16, no verso 11. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Como eu falei, primeiro eu vou me ater em falar sobre a essência, depois nós entramos no propósito. O que significa presença? Presença é um lugar de influência, um lugar de parceria, de participação. Quando nós entramos na presença de Deus, nós temos Ele como parceiro de nossas vidas. Então tudo que nós fizermos, nós já não escolhemos sozinhos. Ele nos influencia. Não quer dizer que Ele faça todas as coisas, mas que Ele participa conosco da nossa vida por inteiro. Tudo que nós possamos fazer na vida está gerado diante da sua presença. Ele nos influencia e Ele participa conosco do dia a dia que nós temos. Quando estamos na presença de Deus, na comunhão com Ele, estamos recebendo vida, o zoe de Deus, a vida não criada de Deus. Não existe nada na terra ou no céu que possa nos alimentar grandemente como a vida dele, a vida não criada, porque Deus não foi criado. Então Ele nos sustenta. A segunda parte nós vemos aqui do texto que ele fala sobre alegria. E que plenitude é essa alegria? Alegria no espírito, sabe? Não é aquela alegria que você passa quando você sai, quando você viaja, ou quando você está com seus filhos, ou quando você está satisfeito da sua vida. Não estou falando disso. É uma alegria plena. Essa alegria, ela não pode ser demonstrada com palavras humanas. Você a vive e sabe que a vive. É a plena alegria, é a alegria de Deus que sustenta todas as coisas. Quando você tem isso, você não mais tem desprazeres em sua vida. O que vier na sua vida sendo ruim ou bom, não afeta a sua alegria em Deus, a sua alegria no Espírito. Você tem base, você é firme. E por último, a terceira, e na sua destra, que é onde é Cristo, há tesouros como doce, e esse doce dura eternamente. Esses são os resultados primais de alguém que vive na presença de Deus. Sabe? Eu fico me pensando, como pode a gente se denominar cristão, saber que existem essas riquezas na Bíblia e não viver essas promessas? Eu quero perguntar agora, fazer uma pergunta muito interessante para você. Mas abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Agora, olhe para dentro de si mesmo e veja se estes atributos são uma condição real em sua vida. Eu quero pedir para vocês olharem para si mesmo. Não olhem, não imagine o outro irmão. Não imagine o seu marido ou o seu esposo, ou a sua esposa. Olhem para dentro de si e veja se você tem isso, a vida de Deus. Se você tem a plenitude, a alegria plena na sua presença. E se você está tendo a doçura de conhecer os mistérios ocultos de Deus em Cristo Jesus. Olhe para dentro de si agora e comece a se autoanalisar. E vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, como carecemos da Sua graça, Deus.
manifesta ela aqui nesse lugar. Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a minha vida, Deus, porque eu também careço da sua bondade e da sua graça, da sua benevolência. Deus, em nome de Jesus, que as palavras que vieram, que saíssem dos meus lábios, possam ser diretas do seu trono. Deus, que venham a ser, Senhor, decretos de justiça. Deus, que as palavras que saírem dos meus lábios sejam como um fogo, e que os ouvidos de cada ouvinte aqui neste lugar, neste auditório, seja como palha seca, Deus, que venha queimar-nos, e que seus corações, Senhor, de pedra, Senhor, sejam transformados em corações de carne, para entender, Senhor, o que o Senhor deseja de nós nesse dia, nessa noite. Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, deposita, Senhor, sobre este lugar com a misericórdia, a sua graça e a sua bondade, para que possamos alcançar o nível de entendimento que o Senhor deseja de nós. Deus, em nome de Jesus, faça, Deus, por favor, peço, favoreça, Deus, aos teus filhos. Pai, derrama, Senhor, a sua graça nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu venho falar hoje sobre a essência. A essência. Sabe, a gente quer interceder pela cidade, interceder pelas ruas, pelas vielas, pelas esquinas e pelas comunidades desse lugar. O que eu falei sobre propósito, não tem como realizar o propósito, a causa, sem a essência. Por quê? Porque sem a essência de Deus, sem a presença dele, como nós vamos conseguir realizar a obra dele se ele não está presente? Precisamos entender esse presente de Deus que nos foi dado, pois muitos não entendem o poder que está embutido na palavra presença de Deus. Na verdade, é que muitos não conhecem a presença de Deus. Um fato marcante neste século é que há 2000 anos atrás o véu se rasgou e a entrada à presença está aberta. Mas na verdade poucos são aqueles que entram véu adentro. Sabe, nos queixamos que somos doentes, que passamos por dificuldades, mas na verdade disto tudo é que somos aleijados espirituais, mancos espirituais. Não somos encontrados pelo simples fato, não nos encontramos pelo simples fato de estarmos vazios. Por isso não vivemos num ambiente de felicidade. Muitos vêm neste ambiente aqui de oração por obrigação. Pois digo uma verdade: aqueles que oram por obrigação nunca entenderam o amor de Deus, pois o Pai sempre desejou encontrá-lo por amor. Sabe por que muitas das vezes não encontramos a felicidade? É porque ao invés de buscarmos a Deus, temos buscado as coisas de Deus. As coisas são criadas, não podem satisfazer o homem. Deus não é criado, por isso quando estamos nele, somos completos. Sabe quem dava vida ao jardim do Éden? Sabe quem dava vida a Adão e Eva? Deus, amados. Deus sustentava todas aquelas coisas. A presença de Deus sustentava o jardim. E a presença de Deus sustentava Adão e Eva. A causa de Sansão ter sido morto, ter sido cegado, ter sido preso, arruinado, foi porque não sabia ele que o Espírito de Deus tinha se ausentado dele. Quando o Espírito de Deus se retirou de Sansão, ele conheceu o declínio, a derrota. Isso responde o porquê muitos hoje encontram-se envergonhados na família, com os filhos, no trabalho, no cotidiano e até mesmo no ministério.
o motivo da sua perda, o motivo da sua derrota, o motivo da imoralidade prevalecer, o motivo das coisas não estarem indo bem, o motivo de toda essa falência em sua vida, o motivo dessa insatisfação pessoal, familiar, coletiva, não pode ser acreditado a outro argumento ou situação, a não ser a falta da presença de Deus na sua vida. Está vendo agora o quanto carecemos da sua presença, da sua graça? Entenda, irmão. Deus simboliza suprimento, Deus simboliza a cura, Deus simboliza a paz, Deus simboliza o amor, Deus simboliza a aliança, Deus simboliza a alegria, Deus simboliza a vitória, Deus simboliza redenção, remissão, perdão, Deus simboliza paz interior, Deus simboliza realização. Agora, porque você, um filho de Deus, não vive tais coisas? Só em Deus podemos alcançar tais coisas em nossas vidas. O fato de eu conhecer, o fato de eu saber a respeito da presença, não me faz estar na presença. O fato de eu saber a existência de um Deus não me faz estar de maneira contínua na presença. Antes Deus se manifestava no tabernáculo, mas quando o véu se rasgou, 24 horas por dia, todos os dias da semana, do mês, do ano, a presença está liberada para passarmos quantas horas nela quisermos. Com pouca, a presença de Deus tem sido visitada, tem sido explorada, tem sido vivida, tem sido buscada, conquistada, desejada. A presença de um Deus eterno, majestoso, santo, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. O santíssimo lugar se encontra vazio e desabitado, e Deus esperando sozinho alguém que ouse entrar na tua presença. Temos apenas uma ideia de um Deus coisificado, um objeto para atender demandas. Mal sabemos que o nosso Deus é um Deus Elohim, um Deus pessoal, um Deus que deseja compartilhar as suas dores conosco. Esse foi o propósito da criação. Não fomos criados para ser enfeitados de bênçãos, promessas e presentes. O propósito da criação foi fazer um ser semelhante a Ele em caráter moral, para que os mesmos pudessem ter relacionamento com Ele. Sabe Deus, a essência? Muitos estão nas suas debilidades hoje. Muitos estão entregues à falência. Muitos estão fazendo os seus próprios desejos e não estão encontrando. As pessoas estão se enfadando na correria desse século, indo para trabalhos para se sentirem importantes. Estão esquecendo a essência, estão esquecendo a presença de Deus. Muitos hoje estão se movendo por possibilidades e resultados nesse sistema escravista que é esse mundo. E esquecem que Deus está esperando elas no ambiente de oração. Deus está esperando essas pessoas para estarem com Ele, véu adentro, compartilhando das suas dores, desejos. E Deus quer compartilhar as suas dores conosco. E nós estamos ocupados com os nossos tesouros terrenos, pessoais. Sabe, muitos oram: Senhor, que venha o teu reino e faça a tua vontade. A verdade é que muitos oram isso e quando vivem nas suas vidas, vivem fazendo as suas próprias vontades. O grande problema disso é que nós somos iguais aos iníquos, iguais os pecadores lá fora, porque estamos assumindo um compromisso com Deus aqui dentro e lá fora estamos
negligenciando tudo isso. Sabe, o culto não é aquilo que recebemos, o culto é aquilo que entregamos. No passado, no tabernáculo havia um dia que deveria se adorar ao Senhor. Hoje não. Quando Cristo veio e Ele morreu na cruz, o culto deixou de ser um dia para ser um estilo de vida. Então você cultua a Deus 24 horas por dia e 7 dias por semana. Qual o culto que você tem entregue a Deus no seu dia a dia? Sabe? Jesus diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Sabe o conceito? Porta não é não é uma arma ofensiva. Porta é uma arma de defesa. A igreja deve invadir aquele lugar. Agora, nós ficamos aqui sentados, esperando e lá vendo o inferno com essa porta aberta e milhares de pessoas irem ao inferno. E nós estamos aqui que nem cachorrinhos, acuados, esperando tudo acontecer. Isso não é igreja. Isso pode ser qualquer coisa, menos igreja. Quando nós entendermos que o objeto de oração, de parceria com Deus, de estar com Ele todo o tempo, sempre, de louvar a Deus com a intensidade das nossas vidas, então vamos ter isso. Jeremias 33:3. Clama-me, então eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem diz isso? Deus. Sabe, o lugar de encontro é um lugar de parceria. Murmuração não resolve propósitos. O que resolve propósitos é a sua intercessão. Deus nos entregou esse privilégio de adentrarmos ao lugar de influência sobre esta cidade, de nos relacionarmos com questões eternas através da oração, diante da sua presença. Esse ambiente é um lugar que Ele nos convidou para estarmos diante dele sobre o governo desta terra, através das nossas orações. Precisamos urgente entender este privilégio e saber por que abandonamos o lugar de oração muitas das vezes. Se olharmos para fora, para a cidade, para as ruas, para as esquinas e vielas, veremos que todo o resultado dessa matemática simples está em uma só resposta, que falhamos no compromisso da oração. Reflita nesse momento e veja o quanto nós precisamos voltar à essência para gerarmos um propósito eficaz, para gerarmos, para entendermos o propósito de Deus que Ele quer através das nossas vidas aqui nesse local e começar a ter joelhos aqui firmes, deixar de termos joelhos vacilantes, para que possamos ter a essência e quando termos a essência nós possamos estar firmes aqui, inabaláveis, como colunas da verdade nesse local.